Apocalipse 12 é um capítulo que claramente prediz o retorno do dom profético nos últimos dias, logo antes do dom profético aparecer no versículo 17, chamado de testemunho de Jesus. Não, só um pouquinho. Versículo 17 fala que o dom profético é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus foi destinado a partir do momento que ele andou aqui nesse mundo, ele nos ensinou como viver. Ele deixou o testemunho dele na carta de Apocalipse para João. Quando João virou e olhou para trás, o que ele viu? Um sumo sacerdote. Ele viu a presença de Jesus Cristo testemunhando para ele tudo o que iria acontecer. Ele disse: João, agora escreve tudo o que eu vou te revelar, João. Está aqui. Tudo estará aqui. Esse é o testemunho de Jesus. Eu quero ver que ponto que vai chegar aqui. O versículo 14 introduz a linha do tempo de 1260 dias. Embora expressa em termos diferentes, é importante notar que 3 tempos e meio ou anos são iguais a 1260 dias. Bom, 3 anos e meio, 3 tempos, né? Ou anos são iguais a 1260 dias. Ao usar um calendário de 360 dias, ao aplicarmos o princípio bíblico de que dia representa a um ano, olha só, tu não pode traduzir uma coisa para outra. Traduziu, 3 anos e meio, 3 tempos e meio, já traduziu para 1260 dias. Agora vai traduzir para anos. 1260 dias proféticos simbolizam 1260 anos literais. Ok, vamos ver onde é que ele vai querer chegar, ok? Compreendemos que esse período de tempo se refere ao período em Roma, que Roma governou como poder religioso, 538 a 1798 d.C. Durante esse tempo, a igreja enfrentou séria perseguição. Os cristãos celtas foram massacrados na Ilha Britânica, os valdenses foram caçados no norte da Itália e os albigenses foram massacrados no sul da França. O fim dos 1260 anos de perseguição seria imediatamente seguido pelo surgimento da igreja remanescente descrita no versículo 17. Só um pouquinho. Isso é um absurdo teológico. É um absurdo teológico. O tempo cronológico, como eu já falei para vocês, é de 3 anos e meio de proteção no deserto da igreja. 3 anos e meio, 1260 dias. E depois, quando surge o anticristo na metade desse tempo, quando surge o anticristo, nós temos 42 meses de ação do anticristo. Se isso já aconteceu lá em 1798, já passou 42 meses, Jesus já deveria ter voltado. Não tem lógica isso. Não tem lógica essa cronologia. Além do mais, quando a gente vai estudar Apocalipse 12, logo em seguida dessa proteção dessa igreja no deserto, há uma peleja no céu, né? E Satanás é atirado à terra. É depois, tá? Isso daqui não tem nada a ver. Até porque está dizendo assim, ó, então ouvi grande voz do sol proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quando que ele foi expulso? Ele vai ser expulso neste tempo. Ele é expulso e ele é atirado à terra. E quando ele é atirado à terra, a gente vê que esses mesmos que estão sendo protegidos estão vencendo. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai o céu, e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta? Bom, ou essa profecia está completamente equivocada, ou a Bíblia está equivocada. Um dos dois. Os dois não podem estar equivocados. Porque se no tempo do Apocalipse 12, Satanás é atirado à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, e o próprio texto aponta que agora veio a salvação, o poder e a glória e o reino do nosso Deus, é porque a proximidade do tempo é rápida. Exatamente 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tessalonicenses vai falar a mesma coisa. Jesus não volta antes que venha o anticristo, seja manifestado o homem da iniquidade. O mesmo personagem apresentado na besta que emerge do mar, Apocalipse 13. É o mesmo personagem.
e tem ação por 42 meses. Não entra na sua cabeça que isso também é 3 anos e meio? É o mesmo tempo de ação. A pergunta que fica é: cadê Jesus se esse tempo passou? Aliás, a grande perseguição relatada por Cristo Jesus em Mateus 24, no capítulo 24, no versículo 15, está dizendo que é uma abominação desoladora, um abominável de desolação, que vem, faz aquela perseguição, e logo depois da perseguição daqueles dias, o sol se escurece, a lua não dá sua claridade, então se vê no céu o sinal do Filho do Homem vindo em nuvens, vindo nas nuvens com grande glória. Logo depois, aliás, outra profecia predita por Ellen White que não se concluiu, porque essa profecia só vai se concluir no final do tempo determinado. Este é um problema da Igreja Adventista quando trabalha com cálculos, porque não consegue dar cumprimento em nenhum. Pergunta para qualquer um quando que se cumpriu, quando que vai se cumprir. A palavra deixa os pontos cronológicos corretos. Essa besta que vem do mar, essa besta que emerge do mar, ela tem um tempo determinado de ação. E esse tempo determinado de ação é 3 anos e meio. Entende? Quando a gente vai para Apocalipse 11, a gente vê a mesma coisa. 1260 dias que as duas testemunhas estão pregando destemidamente. E depois o que vem? O que acontece? Quando eles concluem esse testemunho, a besta que surge do abismo vem e peleja contra elas, vence e mata elas. Na metade desse intervalo de 7 anos, os últimos 7 anos. E o que a gente vê depois de mais 3 anos e meio? Acaba o segundo ai, sem demora vem o terceiro ai, a gente vê ressurreição, a gente vê tudo isso. Isso é bíblico. Isso daqui não é bíblico. De jeito nenhum. O que aconteceu em 1798 para dar cumprimento a essas profecias aqui? Nada. Essa data está completamente equivocada. Que não são anos, são dias. Ok? São dias. Aliás, o profeta Daniel fala sobre isso também, né? O tempo, né? O tempo determinado. Até quando dura este tempo? E ali está bem descrito sobre isso. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ali está descrito sobre esses 1260 dias. É fácil, irmãozão, meditar um pouco na palavra. Foge disso daqui. Isso daqui é lixo. Lixo para desvirtuar sua mente. Lixo profético. Lixo profético. Nenhuma você vai conseguir dar cumprimento. E o pior de tudo, eu vou dizer para você, quando chegar o tempo de tudo se cumprir, se você estiver alinhado nessa linha de pensamento, você vai ficar boiando. Vai tudo passar diante dos teus olhos e você não vai compreender, porque você não ficou atento à palavra, você ficou atento a essa falsa profeta, trazendo esses falsos ensinamentos que não são bíblicos.